Hoje nós iremos ler na Bíblia A Rocha, da editora Candeia, e nós iremos ler hoje de Jeremias capítulo 37 ao capítulo 39. Jeremias capítulo 37, Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi consignado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Semelias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maassés, ao profeta Jeremias, com esta mensagem: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó, que saiu do Egito para vir ajudá-lo, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: não se enganem a si mesmo, dizendo: os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhe restasse homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas, quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis ouvi-lo e prendeu Jeremias o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi transferido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Há, respondeu Jeremias. Vocês serão entregues nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra você, ou contra os seus conselheiros, ou contra este povo, para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhes profetizaram? O rei da Babilônia não atacará nem a vocês, nem a esta terra. Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me, por favor. Permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta para a casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias capítulo 38, Jeremias confinado numa cisterna. E ocorreu
que Zefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá à espada, pela fome, morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebeque-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebeque-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhes: ó rei, meu senhor, estes homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebeque-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sobre as suas ordens e foi à sala que ficava debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebeque-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofadas para as cordas. E Jeremias assim disse. Assim como as cordas o puxar, e Jeremias assim fez. Assim como as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias é interrogado novamente. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu lhe der uma palavra, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhe, você não me Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez esse juramento secreto a Jeremias. Juro pelo nome do Senhor, de quem recebeste a vida, que eu não te matarei, nem te entregarei na mão daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas, se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias:
Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não entregarão. Jeremias respondeu: Obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas lhe dirão: Aqueles teus amigos de confiança te entregarão e prevalecerão sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonarão. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: Se alguém souber desta conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: Conta-nos o que disseste ao rei, ou o que o rei te disseste, não esconda nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: Fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta para a casa de Jonas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que ele dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Jeremias capítulo 39, a queda de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se sentaram junto à porta do meio. Nergal, Zarefer de Zangar, Nebo, Zarzequim, um dos chefes dos oficiais, e Nergal, Zarefer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade. À noite, na direção do Jardim Real, pela porta entre os dois muros, e foram para Araba. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ripla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ripla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinha, Nebuzaradã deixou para trás em Judá, e naquela ocasião eles lhe deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não maltrate, mas faça o que ele pedir. Então, Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzasban, um dos oficiais
um dos chefes dos oficiais, Negal-Zarefer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do palácio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicam, filho de Zafã, para que o levassem à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no palácio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraças e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu os resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Glória a Deus. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.